Simão, em geral, os analistas que acabam cobrindo a ESG de alguma forma, eles costumam dizer que a ação já está bem precificada. Vou discordar. Hoje a alavancagem está em 5,6 vezes dívida líquida EBITDA. Sempre aparece desalavancagem, então assim que a gente começar a baixar desse 5,6, o mercado já vai ver que de fato, acabou de fato o ciclo, está desalavancando. Esse é a curtíssimo prazo. Tem muito valor no crescimento, mas esse crescimento futuro, os analistas nunca põem na conta, ficam com dúvida, e não é conosco, em geral, tá? Eles acabam não precificando muito o crescimento futuro. Uma pergunta aqui que não quer calar, porque assim, a galera que segue a GF gosta de dividendos, né? Sim. Acabou o investimento. Acabou o investimento. Então, fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui na S Brasil para conversar com o CFO José Simão. E para a gente é um prazer muito grande estar aqui do meu lado o Fabião, meu irmão, aí, como é que José Simão. E a gente está aqui para trazer um pouquinho mais de informação sobre essa empresa que a gente sabe que tem uma conexão grande com a GF, porque a gente já falou várias vezes. E o nosso papel aqui hoje é trazer para você como se você fosse um pequeno acionista que estivesse visitando essa empresa e fazendo também essas perguntas para o CFO. Como a gente sabe que nem todo mundo tem condição de visitar as empresas, a gente está fazendo esse papel para tentar aproximar, né, o acionista, o pequeno acionista, para se sentir também um pequeno dono de um grande negócio. Então, muito obrigado por nos receber aqui hoje, Zé Simão. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, quanto tempo que você já está aqui na S. Ótimo. Né? Obrigado, Jean. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. Para a gente poder falar da empresa, sempre é um prazer. A GF é uma empresa que está muito próxima da gente, então a gente tem um grande prazer estar com vocês aqui. Eu estou na empresa desde 2015, eu entrei em março de 15, tá? Comecei na área de estratégia e estou em finanças desde 2018, mais ou menos. Então eu já passei por uma série de projetos aqui dentro e muito satisfeito sempre. A gente já fez muita coisa. Nesse período a gente saiu de uma empresa que tinha praticamente só ativos hídricos, praticamente não, eram só ativos hídricos, 2,6 gigas, e a gente dobrou a empresa agora, nós temos 5,2, é justamente o dobro, de capacidade totalmente renovável. Então a gente deixou as hídricas como estavam, que é uma base super importante para a gente, e adicionou solares e eólicas, principalmente eólicas, de forma que a gente dobrou a companhia nesse período. Então é muito gratificante ter passado justamente por essa transformação e estar aqui na empresa desde o início dessa estratégia que a gente tem colocado em prática. E é interessante como é que a empresa vai mudando, né? Porque você pegou tudo isso, essa transformação toda da parte hídrica, tentando agora essa parte eólica, né? Exato. Que inclusive nós também estamos confiando nisso, né? Estamos confiando. Não, mas o bacana é isso, né, Jean? É as pessoas verem um pouquinho, né? A gente sempre fala, Zé Simão, que as empresas são organismos vivos, né? Então elas não param no tempo e ficam lá em berço esplêndido esperando que algo aconteça, né? Elas sempre se movimentam no intuito de gerar dividendos, gerar retorno acionista, gerar um bem para a sociedade também. Então é muito bacana que a ES é uma das empresas que a gente gosta bastante, por isso que a gente está aqui hoje. Bom, vamos começar as perguntinhas, a galera mandou algumas perguntas, a gente bolou outras também. Então, para vocês entenderem como é que funciona. A gente vai falar um pouquinho sobre a ES agora. Chegou no Brasil na década de 90, comprando hidrelétricas da CESP, né? Se qualquer coisa você corrige se a gente tiver errado. É isso aí. Mas é bem isso mesmo. E fazendo também investimentos em distribuição de energia, com compra de participações na Light, na Eletropaulo, enfim, né? A pergunta é por que a americana AES Corporation se interessou pelo Brasil especificamente? Acho que é legal você mencionar, Fábio. São 25 anos de Brasil. Vocês vão acompanhar, vai ter algumas comemorações nossas e para fora também, legal. Que é uma marca importante. A AES americana, como você mencionou, é uma empresa baseada fora daqui do país, mas que acredita no Brasil e é um investidor de longo prazo, tanto que já está há 25 anos aqui conosco. Né? Você perguntou por que Brasil. Brasil é o país que, eu não sei se tem claro, da América Latina, a gente é 40% da demanda do consumo de energia da região, então é super relevante. E é impossível você se colocar como uma empresa de América sem estar com uma participação importante no Brasil. Então, por isso que a empresa continua apostando aqui. E esse crescimento todo que eu acabei adiantando um pouco na minha abertura, se dá com retornos muito interessantes para o acionista, todos eles, né? Quer que seja o controlador, quer seja vocês, qualquer um, se beneficia. A gente tem retornos bons, são projetos que são estruturantes e que, ao mesmo tempo, ajudam os clientes numa trajetória de descarbonização das matrizes. Né? Então, tem um apelo social, tem um apelo de transformacional para a sociedade como um todo e tem um retorno, né? Que a gente também não pode descuidar disso, mas são todos esses vértices que se compõem. Por isso, o Brasil é importante para a ES como um todo. Legal. Perfeito. Ó, José Simão, mais recentemente a gente teve aí, vendo a AES, que decidiu vender participação na Eletropaulo e na Light, né? Sim. E aí vocês acabaram saindo da parte de distribuição e concentraram o negócio basicamente na geração de energia no Brasil, né? Por que vocês tomaram essa decisão de mudança completa? É foco. Vocês falaram que empresas são organismos vivos, são organismos vivos. Uma época teve
uma ideia de expandir a corporação, estou falando pelos Estados Unidos, tá? Não aqui pelo Brasil, mas expandir a corporação, depois o momento foi, vamos restringir geográfico e dentro da cadeia da produção, geração, distribuição de energia, focar em geração. Então foi um movimento global, não é específico aqui para o Brasil, fizeram outros investimentos como esse, saindo da distribuição. Hoje, e no fim do dia, assim, voltando um pouco, a empresa fez a venda da Eletropaulo, que foi a grande saída, em 2018. E a gente começou a expandir a operação da geração no Brasil, né, dobrar a capacidade, como eu comentei, nessa mesma época. Em 2017 a gente fez a primeira aquisição, que foi a Alto Sertão 2. Então, quando você... É muito na prática. A empresa decidiu sair da distribuição, focar na geração, alocou recursos que eram os mesmos para lá, e aí a empresa começou a crescer, começou a tomar um outro ritmo. Então, acho que é muito do organismo vivo que vocês falaram, teve uma mudança estratégica para foco, que eu acho que foi super acertado. A gente tem, basicamente, só para complementando aqui, a gente tem geração, distribuição, transmissão. Exato. Correto? A distribuição é o pior dos três do segmento? Não é pior, são muito distintos, né? A distribuição tem muita regulação, é uma operação muito intensiva de mão de obra, porque as pessoas estão nas ruas trocando poste, assim, é um business muito diferente da geração, que é pouco intensiva de mão de obra, a regulação é menor, ainda mais a gente que atua no Mercado Livre como prioridade tem muito menos regulação, e a transmissão, o pessoal diz que é a poupança do setor, assim, que é o que você tem você tem todo mês exatamente quando você vai ter de RAP, né, que você acaba recebendo. É previsível. É outra jogada, mas os três se complementam e são bem distintos, assim. Eu acho que você não pode falar que um é melhor e outro é pior, são distintos, tem riscos e retornos diferentes. Legal. A AES hoje ela é uma empresa de geração de energia com várias hidrelétricas, parques eólicos, né, solares. A capacidade instalada da companhia, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre exatamente os ativos. Você falou que mudou bastante, né, o número de geração. Eu queria que você contasse um pouquinho mais para a galera. Foi bacana. A gente nasceu com 2,6 gigas, que são as usinas que antigamente eram da CESP, que vocês mencionaram. Sim. Depois a gente foi, em 2017 foi a primeira aquisição, Alto Sertão 2, foram 386 megas eólico. E a gente começou a crescer muito com M&A, porque a empresa aqui no Brasil tinha pouca expertise em geração ex-hidrelétrica, né? A gente sempre foi uma empresa de gestão de ativos muito forte, tem essa cultura muito, muito forte mesmo, enraizada. Mas o primeiro ativo eólico a gente precisou comprar, a gente não construiu, né? Porque você já está a parte com o ativo operacional, lógico. O Alto Sertão 2 ele é totalmente contratado no mercado regulado, então também tem uma previsibilidade importante de receita. Sim. E a gente acabou utilizando muito a expertise da AES fora do país, trouxe bastante boas práticas, esse tipo de coisa, para colocar o parque em operação da forma mais plena. Hoje, o Alto Sertão 2 é o ativo que a gente tem acho que a maior disponibilidade de todos ele está conosco desde 2017, a gente opera aquilo super bem, né? Foi um aprendizado ali com um ativo que entrou já operacional e 100% contratado. A gente continuou crescendo, expandindo, a gente fez uma série de aquisições, construiu alguma coisinha solar e hoje a gente está construindo 700 megas ainda, tem em construção de ativos eólicos que são Cajuína e Tucano. Cajuína fase 2 e Tucano, que fica na Bahia. Foi muito bacana que no último trimestre a gente anunciou que a gente chegou a 4,5 gigas então, de capacidade instalada e a gente fala em 5,2 de capacidade contratada. O que é bacana, que esse crescimento que a gente está construindo, está 100% vendido. Não tem nada não tem um aerogerador que está sem dono, vai falar assim. Todos eles geram receita. Tá? Legal. Então, quando você olha o EBITDA da companhia, é uma receita, é um EBITDA de fato contratado, contrato assinado, ajustado por IPCA. Então, não é uma transmissora da vida, mas assim, são receitas que são indexadas por inflação, dadas. Bem previsíveis. Totalmente né? previsíveis. Sim. Os contratos são com grandes clientes, com crédito muito bom, então não tem... Existe, mas é baixíssimo risco de crédito, que é importante. E contratos que na média tem, acho que são 17 anos de duração. Então, 17 anos, assinado, IPCA, ajustado por IPCA todo ano. É uma renda fixa que a gente tem que justifica a expansão, né? Por outro lado, a gente tem as hídricas, que é de onde a gente nasceu, na verdade. Elas têm um papel muito importante, que elas permitem que a gente, talvez seja uma das poucas empresas que consiga combinar as 3 fontes renováveis para entregar para o cliente o produto que necessariamente o cliente quer. As usinas eólicas ficam no Nordeste, e elas geram conforme o vento. Normalmente gera mais para o fim do dia, né? Madrugada, fim do dia. Mas o grande consumidor normalmente está no Sudeste e precisa de uma carga flat, ou reta, como é que chama? Bom, linear todas as horas do dia. Uma grande empresa que não pode parar porque não está gerando eólica. Então a gente pega a energia das eólicas, traz para o nosso portfólio aqui, que tem as hídricas, e usando as hídricas a gente entrega no Sudeste e contínuo. Eu queria que você falasse assim, exatamente quais são os ativos hidrelétricos da AES hoje. A gente tem 12 usinas hidrelétricas. Tá.
3 são PCHs, que são aquelas pequenininhas, e o restante, as 9 restantes, são usinas grandes, de grande porte. A gente tem uma aqui, Água Vermelha é a maior delas, é uma usina com reservatório. Usina hidrelétrica com reservatório no Sudeste, assim, é o joia da coroa, é um negócio que é super valioso. E a gente tem Barra Bonita, que é uma que todo mundo conhece, que é onde tem as eclusas, é uma usina importante para a gente. E tem essa parte também turística que acaba, muitas vezes as pessoas conhecem mais por isso. A AES tem uma estratégia de vender energia, né, no mercado livre, né, com contratos de longo prazo. Qual que é hoje o preço médio da energia que é comercializada pela AES e se faz sentido vender energia com tanta antecedência? Olha, o preço médio que você olha no nosso portfólio, o portfólio tem contratos novos, contratos antigos, é uma foto. São R$190 mais ou menos, hoje. Sempre, como eu comentei, sempre ajustados por inflação, que é um tema importante. A gente não tem pressa de vender de jeito nenhum, tá? A gente tem nossas métricas de retorno, tanto para a hídrica. A hídrica vende, de novo, contratos curtos de 3 a 5 anos. Então, por isso que quando vocês olham o nível de contratação do portfólio como um todo, sempre é decrescente, porque 50% da energia ainda é hídrica, e são 3 a 5 anos. Então, muito para frente, a gente praticamente não vendeu a hídrica. E a gente não tem pressa de vender, acho que para te responder, porque hoje os preços, se eu for olhar a referência de mercado, você vai encontrar a energia convencional, que é a energia que não é eólica ou solar, ela mais ou menos está tradando a R$125 em 2027, 2028. Muito inferior aos 190 que a gente tem hoje no portfólio. E a gente está muito contratado. Se olhar 23, 24, 25, a gente praticamente não tem energia disponível para vender. Então, a gente fica numa posição confortável. A gente não precisa sair para vender agora com preço a R$125 versus um portfólio de 190. Porque eu estou com um portfólio tranquilo, com uma margem contratada bem interessante. E espero, quando o preço começar a voltar, porque, como eu comentei, o Brasil é muito hídrico. Um ano que não tem chuva, puxa, o preço, assim, ele bate no teto facilmente, é muito volátil. Os contratos novos são um pouco diferentes, porque os grandes clientes, eles têm demanda de energia sim ou sim, ele não tem muito, ele não escolhe quando ele vai precisar, ele está com um processo, expansão da indústria dele, por exemplo, ele precisa comprar energia. Tá? Então, aí a gente consegue vender um produto que fica acima do preço desse 190, a gente fechou um contrato no primeiro trimestre desse ano, bem acima do 190, porque o cliente precisava de um produto específico, bem ímpar, que a gente consegue entregar pela capacidade de customizar que o portfólio renovável, né, com a hídrica, eólico solar nos permite. E a gente sai desse preço de Oceano Vermelho ali de R$125, R$150 com um preço bastante superior. Vocês veem a popularização do carro elétrico e a produção de hidrogênio verde como algum tipo de alavanca para crescimento de demanda por energia no Brasil nos próximos anos, de alguma forma? São discussões que a gente tem com frequência. Sinceramente, o hidrogênio talvez muito antes. Tá? A gente vê o hidrogênio, a gente tem um projeto já sendo analisado lá no Porto de Pecém, mas é coisa para o final da década. Assim, não é nada para agora. Mas o setor elétrico é muito também... Os movimentos são de longo prazo, né? Então, final da década tá na esquina. O carro elétrico, sinceramente, menos. Tá? Tem um movimento de eletrificação, mas ainda é um negócio muito de nicho. Nada que para a gente aumente muito a demanda para frente. O que tem hoje, que está com tração, o segmento de data center, por exemplo, que é um segmento que está com a popularização de inteligência artificial e tal, o Brasil é muito bem posicionado, sabe? É um país que é bem visto por outros países do mundo, energia barata, renovável, e é um país que tem uma regulação estável e tal, então atrai tipo de investimento estrangeiro para big techs, telecom, que é a AES globalmente é muito forte com esses clientes, é um nicho da AES americana, e a gente tem conseguido trazer isso para cá. Então tem tido bastante demanda desse segmento específico. Fertilizantes que vão também, cada vez mais a gente vai passar a produzir fertilizantes aqui no Brasil. Esse tipo de coisa são talvez nichos que trazem uma demanda já para o curto prazo, que justificam a gente continuar expandindo. E esses dois que você comentou, o hidrogênio verde, acho que vem para o fim da década, e o carro elétrico, sinceramente, depois. Tá algo mais para frente ainda. Sim. Mas tecnologia, você sabe, muda muito rápido. Né? Então, hoje, mais ou menos essa foto. Perfeito. Vai ser um driver de demanda. A AES investiu cerca de 3 bilhões agora em 2023, não foi? Sim. Que é um número super elevado, né? E justamente para refletir a ampliação da capacidade de geração da empresa que você falou muito bem aí no começo. E agora, já para 2024, o mercado está esperando uma redução grande em relação aos investimentos, com a conclusão de Cajuína 1, A2 e Tucano. É isso mesmo que a gente deve esperar, o que deve acontecer daqui para frente? Como é que vocês estão vendo essa questão dos investimentos? Não, você está certo. Assim, o investimento é substancialmente menor. Eu diria que é, sei lá, entre 10% e 15% do que foi feito desses 3 bi desse ano de 2023. Porque é natural, né? Imagina só, a gente construiu 1 giga de plantas eólicas e o portfólio operacional, na época que a gente começou a construção, era de 4 gigas, né? Por isso que a gente vai para o 5.2. Era 4.2 operacionais, 1 giga de construção, a gente vai chegar em 5.2. Então, exigiu 1 em cima de 4, né? Exige muito
muito fund, muito capex, muita alavancagem, que é um tema que acho que a gente poderia aproveitar para passar, mas que terminou, né? Assim, basicamente a gente está no fim do ciclo agora de expansão, que foi muito importante para a companhia. Grandes contratos, a gente fechou com grandes clientes, a gente vai entregar esses contratos a partir dos novos ativos e que pediram aí esses 3 bilhões de reais ao longo de 2023. Para 24, basicamente, a gente termina, como eu comentei, Tucano termina ainda em 23, Cajuína fase 1 já foi entregue, fase 2, primeiro semestre de 24. E ali, assim, depois, o que tem de CAPEX ainda, por volta de uns 250, 300 milhões de reais, o que é aquilo? Muito, a gente chama de turnaround, mas os ativos que nós compramos, os M&As, a gente compra ativos que têm alguma dificuldade, algum desafio operacional, colocando assim. Que é aí que a gente gera valor. Como eu comentei, a gente é um operador de ativos, nasceu com essa atividade como core. Os ativos que a gente compra têm algum ângulo que justifica que a gente nos traga o portfólio melhor a operação. Como a gente fez no Sertão 2, a gente continua fazendo com todos eles. Isso pede um investimento. Então, sempre que a gente modela um M&A, a gente coloca um investimento de compra, um investimento de melhoria, de compra de estoque, né? A gente põe de volta o ativo para operar de forma plena. E aí ele passa a operar, com o fator de capacidade que a gente imaginava quando a gente comprou. Muitas vezes volta a operar o que ele tinha antes de algum eventual problema que deu, que permitiu que a gente comprasse. Então, o CAPEX que resta em 24 é muito ainda isso, de recuperação dos ativos de M&A. 25 isso também acaba, então passa a ser muito menos, porque os ativos já estão de volta. E o CAPEX da Ídrica, que é uns 70, 80 milhões de reais por ano, que para manter assim é pouco, mas para manter o negócio sempre operacional do jeito que é. Então é isso, é o fim do ciclo de CAPEX. Quando a gente conversa com investidores, com fundos, sempre a gente fala que a gente está justamente no fim do ciclo de crescimento agora. E para o ano que vem, a figura de desalavancagem, porque, como eu comentei, o EBITDA, toda a receita desses novos empreendimentos está contratada. Então a gente passa a ter um EBITDA cada vez maior, contratado. A gente passa a desalavancar a companhia, matemática simples, né? Você está com a dívida já no balanço e passa a ter mais EBITDA. E aumenta a duration da dívida, a macroeconomia nos ajuda, que agora a queda de Selic também reduz a despesa financeira. Então, é justamente o fim do ciclo de crescimento que foi muito importante para a gente, né? Mudou o patamar da companhia, permitiu que a gente chegasse a esse estágio final de dobrá-la versus 2017. E até lembrando aqui, o pequeno acionista foi chamado para fazer subscrição, né? Isso foi importante. Justamente por causa desse investimento, né? Uma sinalização importante foi ver que a própria ES foi lá e acompanhou, né? Sempre acompanhou. A gente fez chamada de capital duas, em 21 e 22. Em 21 a gente levantou equity, foi uma oferta pública de ações, o chamado follow-on. A gente fez para fazer o equity da parte de Cajuína, que é o que a gente está terminando de entregar agora, Cajuína 1 e 2, que termina agora. Em 22 a gente levantou praticamente o mesmo valor, 1 bi, foi uma oferta de capital privada, só para os acionistas da base, a gente optou por fazer esse tipo de transação. E o funding foi para o último M&A que nós fizemos, que são os ativos que a gente chama de Cúbico 2. São os últimos ativos de Cúbico, são 3 ativos, que somam quase 500 MB de capacidade desses 4.5 que nós temos hoje, que a gente concluiu a transação em dezembro de 22. Tá? Então foi isso, foi uma participação muito importante. A gente teve, no total, 92% dos acionistas acompanharam, então teve de fato uma participação importante de toda a base. E a AES sempre, tanto em 21 quanto em 22, entrou com... Hoje tem 47%, né? Então entrou mais ou menos com metade do cheque nas duas ocasiões. É assim, Simão, agora eu vou... Uma pergunta aqui que não quer calar. Porque assim, a galera que segue o AGF gosta de dividendos, né? Sim. Acabou o investimento. Acabou o investimento. Então, eu até não era essa pergunta na sequência, mas a gente vai emendar para essa, porque você já falou um pouquinho. Por que falou que acabou o investimento? Exatamente. Ligou uma coisa a outra. Você falou que a AES está num fim de um ciclo de grandes investimentos, né? Você falou que fala em suas conversas com os fundos que já está vendo algum espaço, talvez, aí eu vou colocar isso na tua boca, de um possível dividendo, um cheirinho, eu tenho um nariz grande, então eu dou uma olhada que tem um cheirinho de dividendo aparecendo por aí. A AES, Simão, ela não distribuiu dividendos em 2023, né? No ano de 2023. Então, com a redução do CAPEX, né, dos investimentos a partir de 2024, teria algum espacinho aí, ainda que seja pequeno? Essa pergunta é boa e é um negócio que a gente se debate bastante aqui. Sim, porque hoje a alavancagem está em 5,6 vezes dívida líquida EBITDA. Então, e com o cenário de Selic ainda está em redução, mas é alto, continua alto. Sim. Então a despesa financeira tem seu peso no nosso balanço, na nossa geração de caixa. A gente aprovou
Se eu não me engano, foi em 21. A gente não tinha política até então, mas a gente tinha a prática de pagar 100% do lucro como dividendo sempre. Vocês deixaram mal acostumado o acionista. Sim. Não, mas era assim, sabe quanto era a relação dívida líquida EBITDA quando a gente começou a estratégia de crescimento? 0,9. Sim, mas é ruim. É ruim também. 5,6 é até elevado pelo fim do ciclo, mas 0,9 também, acho que você consegue gerar valor com a alavancagem. Bem, a gente tem hoje a política de distribuir entre 50% e 100% do lucro. Lembrem que o mínimo por lei são 25%, isso a gente já travou no mínimo 50%. Então a gente não está tá acima do que é previsto por lei, pela lei das SAs, então fica entre 50% e 100%. Em 2023, a gente vai manter os 50%, em 2024 provavelmente, porque ainda não terminou o fluxo, o ciclo de... A gente vai começar a desalavancar, mas ainda não terminou. Perfeito. E daí para frente, como eu comentei, aí passa a ser uma empresa com a receita totalmente contratada, as obras estão prontas, aí a gente passa a reavaliar, mas por hoje, com a situação macro que está, não faz sentido pagar os 100%. A gente vai continuar nessa... E eu acho que faz sentido na ponta do lápis, né? Senão, acaba sendo... Eventualmente, a gente contrair uma dívida para pagar um dividendo, que acho que aí acaba não fazendo sentido. Porque recentemente saiu na mídia que a AES teria contratado o Itaú BBA, né, para conseguir um sócio na sua operação, com o objetivo de levantar capital, né, e o crescimento da companhia, que aí cogitaria construir uma Tucano 2, uma Cajuína 3, né? Então, assim, pensando nessa desalavancagem, né, talvez vocês já pensam numa nova onda de crescimento com outros investimentos e fazendo uma nova chamada de capital ou colocando um sócio para conseguir suportar esse crescimento da empresa? A primeira coisa é que Cajuína 3 e Tucano 2 são os próximos estágios das obras que estão Então, tem muita sinergia em fazer, porque as equipes já estão lá mobilizadas. Então, se a gente conseguisse fechar algum PPA, que é o contrato de longo prazo, nos moldes que a gente fez em 21, que permitiram essa expansão que a gente fez agora, poxa, vamos olhar, vamos ver se estiver dando retorno. O custo de capital, quer seja dívida, quer seja equity, faz parte da conta, é uma das principais alavancas do assunto. Mas a primeira coisa é que tem que achar um cliente, tem que fechar um contrato de longo prazo. A gente, por estratégia, vocês acompanham a empresa, a gente nunca passou a construir nada sem estar com a receita travada. Porque é um ponto meio que de gestão de riscos que a gente tem como prioridade aqui. Então, se eventualmente a gente for expandir de fato em 2024, seria... Primeiro, vamos fechar o contrato, vamos garantir que a gente tem a receita e depois a gente começa a colocar o dinheiro para rodar e aí cresce. Qual seria a TIR mínima que vocês exigem para começar a construir esses novos projetos? Vocês devem olhar esses PPAs todos que a gente fez, se fizerem as contas, vocês vão encontrar entre 15 e 17 nominal pelo período completo do ativo, que são 30 anos mais ou menos. Tá? Perfeito. Então são tiros atrativos. Tá? Sim, com certeza. É isso que pauta. Enquanto não estiver nesse patamar, a gente espera e vamos continuando buscar bons acordos para continuar expandindo. É o que você falou, não é crescer a qualquer custo, né? Não, isso é uma mensagem que deixar bem clara. Assim, a disciplina na alocação de capital é chave. Perfeito. É o meio que dita aqui. A gente é uma empresa de crescimento, mas o retorno vem acima de tudo. Então não é... E hoje por hoje, o reservatório cheio, preço para baixo, assim, não é trivial o crescimento. Não só aqui, acho que vocês estão vendo outras empresas também estão com uma situação parecida. Né? Perfeito. Simão, em geral, os analistas que acabam cobrindo a AES de alguma forma, eles costumam dizer que a ação já está bem precificada. Vou discordar, com certeza. Isso é bom. A companhia negocia cerca de 15 vezes lucro em 2024, 8 vezes EBITDA e 1,1 vezes valor patrimonial, né, com uma TIR próxima dos 10% aí. Dos 11 analistas que cobrem a AES, só 3 recomendam compra da ação. Que gatilhos você acha que poderiam acontecer aí no meio do caminho para que eles, digamos assim, para que as ações fizessem ou tivessem destravasse o valor, né? Destravasse o valor de alguma forma. Sempre aparece desalavancagem, então assim que a gente começar a baixar desse 5,6, o mercado já vai ver que de fato, puxa, acabou de fato o ciclo, está desalavancando. Esse é curtíssimo prazo. Acho que em breve a gente vai poder reportar esse tipo de métrica que já mostra longe de onde a gente vai querer estar, mas assim já mostra uma trajetória descendente. Tá? Se olhar a nossa alavancagem, ela veio, ficou 2 tris igual, e agora a ideia é que ela começa a descer naturalmente. Isso já é um trigger. Tá? Macro, acho que é menos, mas macroeconomia é um trigger. Quando vocês veem, qualquer coisa que sai do Fed acaba impactando o nosso papel aqui pela alavancagem. Tem muito valor no crescimento, mas esse crescimento futuro os analistas nunca põem na conta. Eles ficam com dúvida, e não é conosco, em geral. Tá? Eles acabam não precificando muito o crescimento futuro. A gente, em específico, eu comentei um pouco das hídricas com reservatório no Sudeste. Isso, quando a regulação está começando cada vez mais a evoluir no sentido de fato, atribuir à hídrica um valor financeiro que ela merece, assim, pela capacidade de modulação que ela faz da carga, do despacho sem emissão. Tem muito ativo, muito valor esses ativos. E a regulação, a princípio,
parece que está começando a enxergar isso e talvez mudasse para beneficiar um pouco, beneficiar não, começar a pagar alguma coisa pelos atributos que a hídrica contribui para o sistema. Vocês viram o apagão? As primeiras usinas a usarem, sem entrarem em operação e voltarem a carga do país, são as hídricas, sem dúvida. Intermitência, putz, sempre a hídrica que entra para resolver. Tem as térmicas também, mas tem a parte da emissão, tá? Vamos focar nas hídricas, que é o nosso negócio. Então, acho que uma regulação que passe a remunerar melhor as hídricas é um trigger importante. A gente tem as concessões em 32 terminando das hídricas. Então, qualquer discussão de renovação de concessão, antecipação, o valor residual no fim das concessões, são temas também muito regulatórios, mas que têm muito valor. Simão, por último aqui, você e os principais diretores da AES detêm ações da empresa? E mais uma coisinha, se a empresa ela tem algum tipo de política para incentivar o colaborador a adquirir empresas da companhia? Ações da companhia? A segunda não, que não tem nenhuma política. E eu não, bom, vou falar por mim, eu não tenho ações, eu não sei dos outros, é uma coisa pessoal. Mas é totalmente legal, podem comprar, eles só tem que observar, tem alguns períodos que você tem que ficar fora, né, que é muito natural, e tem que seguir as regulamentações da CVM, acho que é isso. Então, não tem, eu não posso falar pelos outros, eu não sei. Tá? Simão, quero agradecer demais aí teu tempo, obrigado a todo mundo da AES aí que nos recebeu super bem.